Eu sou Adson Tales Marcos de Souza, sou pintor artístico de criação. Então, estou aqui para compartilhar com vocês um pouco aí da minha trajetória. Eu já pintei camisetas, no processo de silk screen, vários tipos de pintura através da tela do processo de silk screen. Hoje eu trabalho no texto de quadros, pintura em quadros. Como vocês podem ver aqui, essa aqui é uma forma da bandeira da África do Sul, ao mesmo tempo, então para ver a paisagem com os animais da África do Sul. Só uma pergunta, você aproveitou os elementos assim e compôs em cima da paisagem, né? Isso é muito interessante. Exatamente. Esse aí também eu pintei esse ano, já mais uma. É uma pintura assim mais típica aqui da região, Eu pintei esse ano. Foi encomenda assim. Essa aqui também é um casarão, antigo. É um casarão lá na Rocinha. Na Rocinha fica depois do sítio São Félix, aqui de Riacho mesmo. Cachoeira aqui na Bahia. Ele foi pintado também, eu pintei também nesse ano, 2021. Encomenda, né? Não, esse não foi encomenda, eu sou um pintor assim, que gosto muito assim, de casarões antigos, paisagens. Esse também é um quadro que retrata uma imagem aqui do nosso sertão, onde ele é feito aí com a massa corrida com a própria parte da madeira natural mesmo, uma madeira seca, então um pouquinho no mato ali já fazendo o pó, a massa corrida. E onde fiz o defeito das folhas ali, no final ali, Essa pintura faz parte de uma experimentação da sua parte? Assim? Quando você já sabe alguma coisa, já tinha um estudo ali de como as misturas, técnica e tal, você vai estar praticando, vai sair coisa ali que você, quando terminar, você vai ver que saiu. Uma coisa interessante que essa pintura tem. Esse também é uma paisagem também, que eu pintei esse ano. Ele é pegado assim no caminho, Esse também já tem muito tempo que eu fiz, se não me engano, ele esse, se não me engano. Tudo isso em tela ou não? Em tela, se você for aí, acho que foi tudo em tela. De tinta acrílica você usa como que? Então, as tintas que eu uso para quadros, usa a tinta acrílica, a própria para quadro, como também já usei tinta para tecido, já usei bisnagas com maquete acrílica misturada, tinta a óleo, a dentro da óleo dela também, e também até a tinta esmalte sintético também. Como que é essa? Esmalte sintético, tinta normal, pintar ferro, madeira. Sei. Isso é uma pintura na parede? Pintura na parede. Quais são as principais diferenças de você pintar na parede e pintar na tela, no papel, alguma coisa assim? Na tela, o trabalho sai bem melhor, Você dedica mais. Por questão de muitas vezes ser menor, Na parede às vezes é maior, às vezes está no sol, você quer terminar logo. E o lugar de trabalho é mais confortável, né? É mais confortável também, exatamente. Eu já fiz também trabalhos, desenhos assim, Aí esse é do meu filho, na época. Eu tenho muitos, mas tem alguns que eu fiz, Esse aí eu venho mais recente, que é uma tela onde tem mais da estrutura principal. E no fundo eu levei para pegar a nossa praça lá, na praça da cadeia. Esse processo, assim, quando você começou a ver a evolução das práticas de desenho, demorou bastante para você ver, nossa, que desenho bom que eu estou fazendo agora? Você de arte, sempre aprecia esse trabalho de outros artistas, Principalmente os mais velhos, Então, Adriano, a gente que faz arte, gosta da arte, a gente está sempre dentro, obra de outros artistas, E nisso você vai ver, você vai inspirar, você vai ter ideia, você vai ali pegar uma tela, vai sobressair nela, com esse pensamento, com essa inspiração. E é uma coisa que, assim, na hora, toda hora a gente vê, assim, que vai. Mas a gente vai sentir, quando a pessoa chega e fala, nossa, ficou bonito, ficou interessante, tal.
Tá entendendo? Então, é coisa que você vai ver ali você que a pessoa que vai chegar e falar pra você, né? Não tem nem você faz isso devendo. Eu tenho a impressão que o artista, a cabeça dele está sempre no próximo. Né? Ele terminou isso agora, ele não vai ficar comentando esse quadro agora, já está martelando qual vai ser o próximo que ele vai fazer. Esse é o mesmo processo para você. Eu acho que uma das que trabalhamos em cuidado e se elogiar. Elogiar, acho que não sei, quem gosta não sabe se elogiar. Nossa, eu sou bom. E para muita gente também, o elogio acaba virando um inimigo, sabe? Por isso é bom ter alguma crítica também, né? A crítica vai melhorar, né? Buscar ali. É muito difícil o cara saber dosar o limite ali de quando ele entende que o trabalho dele é bom, mas que ele entende também que ele não pode parar, que ele não chegou no ápice, né? Que ele não, senão ele morre artisticamente, né? Geralmente, você sempre vai estar com a visão do próximo trabalho. Geralmente, quando isso acontece, ele tem uma necessidade de fazer de uma maneira diferente, de desenvolver um estilo. Se você for olhar para a história da arte, todo período existiu uma técnica específica, como teve o realismo, o hiperrealismo, teve o minimalismo, e alguns, por exemplo, o mais recente é o modernismo, né, contemporâneo. Essa é uma reprodução, pessoal, né? Essa não é uma criação minha. Então, alguns também eu faço assim, reproduzir, não é como você falar que sempre é reproduzir, né? Não é meu, é reproduzir. De outra pintura ou de uma paisagem que você viu, ou uma foto, uma fotografia? Não, é reprodução de um artista que já fez. Entendi. Pode, mas você não acha que até quando você reproduz o seu trabalho sai um pouco diferente do que você está reproduzindo, não? Sai impressa as suas características, figura e tal? É o mesmo caso da receita. O cozinheiro pode dar a receita que for, mas a mão de cada um é diferente, né? Nunca o resultado é igual. Você acha que você consegue se aproximar fielmente assim, do outro artista? Ao ponto de que você vai diferenciar um do outro. Mas na verdade é bem difícil, né? Você está falando uma coisa bem difícil para ficar bem realista igual para o outro, mas é bem difícil para ficar idêntico. Para ficar idêntico é difícil. Ensaios são esses maiores é mais para investimento, né? Eles essa trincha, né? Que são maiores. E os menores, né? Para os detalhes, quadros. Você vai essa casa lá? É a avó daquela professora Aparecida. Essa aí, pessoal, são umas plaquinhas também, que é um dos significados também que eu faço. Placas, né, de lojas, placas, e essas placas, essa é impressão de madeira que o pessoal costuma colocar em fazendas, né? Ela, no caso, é uma revolução inspirada na produção do local. E essa aí, pessoal, não é tela, não é faixa, não é placa. Essa aí é um mural. É uma pintura de uma parede, né? Você pode ver aqui, tem uma parede na frente. É um muro, né? Acho que tem mais ou menos 5 metros ou mais. Então, com uma pintura que foi utilizada tinta latex com bisnaga. Né? Todo esse processo aí não foi utilizado para bisnaga. E eu acho que provavelmente também passou de brilho, né, para dar o brilho e também tem a proteção da pintura. Ele é na Santana. Essa aí é no muro lá de casa mesmo. Eu não posso deixar de falar também dos outros pintores, né? Porque meu pai, ele também sempre falou de quando eu fui Guerra, não sei se alguém conhece, nasceu aqui em Real Santana, depois ele mudou para Montes Claros, né? Ele já faleceu já, mas ele foi compositor, ele foi instrumentista musical e também foi artista plástico. Você, meu pai, está pesquisando, né, para conhecer, ele tem tela dele aqui em Riacho, no hospital, no fórum e também na igreja matriz, que trabalha com ele. Você já entraram aqui na igreja matriz de Riacho? Você já entraram? Já? Tem aquela pintura do altar, que é uns anjos, né? Uns anjos. Aquela pintura lá foi feita por ele, por Rodolfo Guedes.